tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a nossa conversa, o nosso papo, porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que quando uma pessoa, por exemplo, tem osteoporose, o que acontece, na verdade, é que primeiro, não é primeiro a queda e depois quebra o osso, mas primeiro quebra o osso e depois a pessoa cai. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. Na verdade, não é muito definido, mas tem essas duas partes. Como a osteoporose é aquela doença osteometabólica, em que o osso vai ficando mais fino, o próprio movimento ali pode ocasionar primeiro a fratura e depois ter a queda. Quer dizer, então, na verdade, há primeiro o acidente no sentido da quebra do osso e depois a que a pessoa acaba sofrendo um outro acidente visível. Como que a gente faz, por exemplo, para poder ter ossos mais fortes, por exemplo? Porque a gente percebe que não é só tomar cálcio para quem tem osteoporose, não é? Não. Para qualquer doença, a gente sempre fala muito com relação à prevenção, né? Está tendo envelhecimento da população e por que não chegar na terceira idade, na melhor idade, assim, com uma qualidade de vida, sem dores e prevenindo as fraturas? A gente tem a parte do crescimento do osso, a formação, até o aumento da densidade com uns 20, 35 anos. E com isso vai afinando. Então, o ideal mesmo é a prevenção. A prevenção a gente acaba fazendo com alimentação adequada, esportes, se manter no peso, evitar tanto álcool quanto cigarro. A pessoa que tem osteoporose pode fazer esportes, praticar esportes? Sim, na verdade é aconselhado. É aconselhado? Sim, ele acaba tanto melhorando a parte da musculatura e da densidade do osso também, né? É lógico que não vão ser aqueles esportes com alto impacto, né? Mas são esportes mais leves, a hidroginástica, caminhada, isso até favorece o quadro clínico do paciente. Entendi. Olha, nós temos uma imagem para colocar sobre a osteoporose. Queria que você explicasse um pouquinho o que exatamente é a osteoporose para quem não conhece ainda ou para quem não sabe. Claro. Vou mostrar. Bom, ali a gente vê fixando principalmente no quadril do idoso, tá? Do lado esquerdo é um osso normal e do lado direito da osteoporose. Se você vê, é o que a gente chama de trabéculas, né? O osso, ele é um tecido vivo, então ele fica toda hora formando e destruindo. Destrói o osso velho, forma. Quando a gente tem um desbalanço, tanto do osteoblasto que forma e o osteoclasto que acaba retirando, o osso ele fica mais fino, quase que semelhante àquele que a gente fala, o osso de papel. Então é mais fácil ele ter uma quebra, a fratura nesse estágio. Olha que coisa interessante. Eu estou vendo ali pela imagem que parece túneis, né? Parecem, assim, buracos grandes. Exatamente. Por que há esse aumento desses espaços do osso? É justamente pela falta do cálcio que causa isso? Na verdade, é um desbalanço, né? Entre tanto as células que formam quanto as células que retiram. Que nem tem as células da pele, que todo dia está formando e tirando essa parte, acontece isso também com as células ósseas. Tá. No caso, por exemplo, quais seriam as causas mais efetivas da osteoporose? O que causa a osteoporose? Uma falta mesmo de cálcio, vitamina D, alterações hormonais, né? Na mulher, aos 50 anos, acaba sendo bem mais frequente que no homem, né? Com 50 anos, na faixa etária, a gente tem 6 mulheres para cada homem. Quando a gente passa para idosos para mais 60, 70 anos, isso acaba caindo de 2 mulheres para cada homem. Então, a gente tem o fator hormonal, né? A pós-menopausa, em que acaba caindo o estrogênio e isso leva um desbalanço dessas células. E também quando chega na fase mais de 60, 70 anos, com relação também ao homem que acaba diminuindo a testosterona e também tem um desbalanço dessas células. Entendi. Já tem perguntas aqui, você pode enviar 11 95033 6870, envie para o nosso WhatsApp. Olha, Fábio e doutora, boa noite. Boa noite. Em que idade nós devemos começar a repor o cálcio no nosso organismo? É o Marcos de Ituiutaba, Minas Gerais, que pergunta. Marcos, boa noite, ótima pergunta. Como eu falei, a gente sempre visa a prevenção, né? Então, tanto mais ou menos 50 anos, é ideal a gente fazer um exame que chama densitometria óssea. Esse exame vai ver como que está a qualidade do seu osso para ver se você precisa repor ou não.
Mas, novamente, é aquilo que eu falei sobre a prevenção. Se manter num peso adequado, atividades físicas, o sol, evitar tabagismo, álcool, tudo isso para você ter uma vida, uma qualidade melhor na idosa. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui do José do Rio Grande do Sul, está dando parabéns pelo programa, diz que está ótimo. Quais são os alimentos, doutora, que seriam bons para comer na prevenção ou no tratamento da osteoporose? Bom, os principais alimentos, né, acabam sendo os leites derivados, né, bastante queijo e também verduras mais escuras, né? Isso você acaba tendo um teor maior de cálcio. Olha, tem uma outra pergunta também falando sobre a suplementação de cálcio. A pessoa não se identificou, mas diz assim, afinal de contas, doutora, a suplementação de cálcio faz bem ou faz mal ao nosso organismo? Acontece o acúmulo desse cálcio nas artérias? Bom, vamos lá. A gente não generaliza, né? Cada paciente é um indivíduo que deve ter feito ver ele como um todo, né? Então, cada caso é um caso. Se você você não tem a necessidade, você tomar a mais, você pode ter um acúmulo no rim, pode causar até outros problemas para a sua saúde, né? Então, é ideal você procurar mesmo um médico para fazer uma avaliação. Quer dizer, tem que fazer primeiro a avaliação, ver qual é a quantidade correta, depois como é que se faz a reposição do cálcio, não é isso? Exatamente. Ó, uma pergunta muito interessante da Magna, que está nos acompanhando, ela diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, eu estou com osteoporose no colo do fêmur, estou afastada do trabalho, inclusive, e quero perguntar, como prevenir? Eu também tenho osteoporose na coluna e joelhos. É possível ter assim em vários lugares? Sim, os principais locais acabam sendo tanto no rato distal, na região do punho, na coluna e no colo do fêmur. Como ela já está com a osteoporose instalada, o ideal é fazer o tratamento. O tratamento ele se baseia tanto em cálcio, vitamina D e alguns remédios específicos que impedem a reabsorção óssea. Olha, vocês têm que colocar o nome de vocês, viu, gente? Tanto para participar do sorteio aqui com o presente, né? Para ganhar o presente para os pais, coloca seu nome e seu telefone, tá? Porque não vem o nome de vocês. E para fazer as perguntas também, coloca o seu nome e a sua localidade. A Viviane de Oliveira está perguntando o seguinte, doutora, a vitamina K2 destina o cálcio para os ossos? Nossa, ótima pergunta. A gente tem vários estudos mostrando, porque a gente sempre falou muito da vitamina D, né? A vitamina D ajuda a captar o cálcio. A vitamina K2, ela é um potente, ela faz com que a vitamina D absorva mais ainda o cálcio. Então, tem até alguns cálcios agora que, além da D, também são presentes com a K2. Só lembrando que não adianta apenas ingerir a vitamina D. Ela é ativada pelo sol. Então, tomar o sol da manhã, pelo menos uns 20 minutos, para poder ativar e isso melhorar no tratamento. Tá. Olha, nós temos uma pergunta da Eurica, de Londrina, Paraná. Um beijo para vocês aí do Paraná. Ela diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutora. Eu faço reposição de 1000 miligramas de cálcio e faço pilates. Eu tenho osteopenia. É para sempre, não há cura? Bom, a osteopenia é um estágio um pouco inicial à osteoporose. Acaba também sendo um enfraquecimento. O ideal é ela sempre ficar acompanhando, isso a gente faz com a densitometria óssea. Novamente, depende de paciente para paciente, mas normalmente uma vez ao ano, para ver se isso não evolui ou não. Mas no momento, acaba sendo mesmo a ingestão. E o pilates também. Mas a cura? Ele não volta... Ou controle só? É mais controle. Quer dizer, não volta a ser o que era antes. Exatamente. Quer dizer. E aí, no caso, por exemplo, uma pessoa dessa pode fazer pilates tranquilamente? Não é muito... Pode, pilates é muito bom para alongamento, fortalecimento. E, novamente, acaba sendo sem ter aquele impacto. Entendi. Queria agradecer sua presença, doutora Tarsila Pagnani, ortopedista. Um assunto bastante... Sim, e muito importante. Instigante para todos nós aqui, não é? Quem quiser tirar mais dúvidas, como é que encontra a senhora? Bom, eu estou na Clínica Fares, da unidade de Cachoeirinha, todos os dias, menos de quarta-feira. Menos de quarta e sábado. Tá certo. Tá certo. Então, apareceu aqui no vídeo, né? Tá lá, ó, clinicafares.com.br, para você poder conversar com a doutora. Muito obrigada pela sua presença, porque eu vi que você tá meia dodóizinha, mas você veio. Né? Obrigado por ter vindo, tá? O médico se machuca também, né? Claro, sem dúvida.